Então está aqui meu nome, professor Sérgio Abandão, sou eu. Nós vamos ver a parte de sintaxe da língua portuguesa, nós vamos ver toda a parte de sintaxe, mais as orações, tá? As orações coordenadas e subordinadas. Vai ser a nossa parte. Aí tem outro professor, como vocês conhecem o professor Sidney já, não? O professor Sidney lá do Rio, que vai dar a outra parte, talvez a parte de ouvintes, a parte de condução, tá? Então, a gente sempre divide o curso em dois professores, eu e o professor Sidney, tá? Então a gente vai começar com a parte de sintaxe, que todo mundo sabe, né? Sintaxe trabalha com o quê? Dá lá, ó. Trabalha com o quê? Com as palavras. Então quando você vai dividir a gramática, você divide a gramática em fonética e fonologia. Normalmente se estuda a fonologia, né? Que é a parte de som. Aí tem a parte aí tem a parte da morfologia, que trabalha com a forma, né? Morfo é forma, então trabalha com as palavras, faz os processos de formação de palavras, faz os elementos que formam a palavra e faz as classes de palavras. E a sintaxe trabalha com essas palavras, mas quando elas formam frases, orações e períodos, que é a primeira parte que nós temos que ver, né, quando a gente vai estudar a parte de sintaxe. Então, a primeira coisa, o que é uma frase? O que é uma frase? O que é que determina que alguma coisa é frase e não é oração? Ou é oração e não é frase? Ou são as duas coisas? O que é que determina? Frase tem que ter sentido. Não, frase não precisa ter verbo. Quem que tem que ter verbo? Oração. Frase não precisa ter verbo. Tá? Então, se você disser assim, ó, olha aqui, tá vendo lá? Fogo, tá? É frase? Não. A resposta é depende. A frase, ela tem que ser encaixada num contexto comunicativo, tá? Num contexto, por exemplo, ó, você está se afogando no rio, correto? Está se afogando no rio. Aí tem uma ponte, tem uma pessoa passando em cima da ponte, óbvio, né? Baixo. Aí ela está passando lá na ponte, aí você vai pedir socorro. Como é que você faz? Me ajuda. Você fala assim, me ajuda. Abaixo, né? Aí você fala, por gentileza, minutinho da sua, você vai morrer afogado. A pessoa não vai. Ali a entonação é socorro! Me ajuda, por favor! Né? A entonação é ascendente. Então tem que ter um momento, um elemento, né? uma situação de comunicação. Uma outra coisa, então ali você pode ver fogo, né? Fogo. Como é que eu sei que é fogo e não é fogo? Por causa do ponto. A entonação, quando você está falando, ela é própria da fala. A entonação não tem ponto, né? Não é que nem aquela crônica do Luciano Berício que chama Spot Pop. Era um cidadão chamado Olacir. E ele falava a pontuação. Então o ponto era pop. A vírgula era um clique. E a reticência era pop, pop, pop. Então toda vez que ele falava, ele pop. Né? Então não é. Aqui é a entonação. Quando você vai escrever, obviamente, você tem que colocar o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, o ponto final, que vão determinar as entonações. Ok? Então vamos lá. Se numa situação de comunicação eu tenho que falar todas as palavras, por exemplo, se eu disser saia. Saia. Como é seu nome? Vitória. Se eu falar saia, é uma frase? O que eu quis dizer? Hã? O que eu quis dizer com saia? Exato. Agora, se eu disser assim, ó, Vitória, saia! Você tem alguma dúvida que é para sair? Não. Não. Se eu chegar aqui e disser assim, ó, preparei um filme, correto? Preparei um filme aqui, tá? Tudo certo, filme para passar, tal. Ele está perto do interruptor de luz. Eu chego para ele e falo, por favor, as luzes. É frase? É ou não? O que você faria? Então é frase. A frase depende de um contexto comunicativo. Então, olha só. Frase depende de 3 elementos. O elemento sintático, o elemento semântico e o elemento pragmático. O que é o sintático? É aquele conjunto de informações, aquele conjunto de palavras que foi falado, mas que você entendeu. Quando eu disse as luzes, e ele vai apagar as luzes, então o que ele entendeu? O professor pediu para que eu apague as luzes. Esse é o elemento sintático, correto? O que é o semântico? É informação, aquilo que ele entendeu. E o pragmático, ele levantar ou não. Não vou levantar, se eu entregar, pronto, entendeu? Mas é frase do mesmo jeito. Então, um contexto de comunicação vai dizer o que é frase, tá? Então, eu vou dizer que frase é qualquer
enunciado comunicativo. Ou seja, qualquer coisa que num contexto de comunicação me dê algum tipo de informação, tá? Então aqui, ó, dessas aqui, ó, fogo é frase num contexto de comunicação? Sim. Tiradentes, patrono da PM, é frase? Fala que é, pessoal. É frase. Frase. Agora, eu quero, é frase? Depende. Depende. É uma oração? Sim, porque a oração tem que ter um elemento que as outras, por exemplo, aqui não tem, que é o verbo. Aqui tem verbo. Então, oração é uma oração? Sim, é uma oração. Agora, é uma frase? Depende. Tá? Estou eu a chupar um picolé. Você diz, eu quero. Você quer o quê? Óbvio, o picolé. Você não falou toda a informação, mas no contexto eu sei o que é. Certo? Mamãe. Mamãe tem 84 anos, está no 5º marido, mamãe. Mamãe, quando ela chega na casa dela e ela diz para o marido dela, esqueci o nome do marido dela, então o marido. Esqueci o nome dele. É o último, né? Todos morreram. Não, não sei. Bom, Albino, o nome dele, Albino. O nome dele é Albino. Se ela chegar na casa dela, o Albino está sentado, ela abre a porta e fala, Albino, eu quero, é frase. Certeza. Tá? É frase. Porque ele já sabe o que ela quer. Tá? Agora, se eu chego do nada aqui, abro a porta e falo, pessoal, eu quero. Depende. Você vai falar, não, eu abro a porta aqui, né? Nós não, porque nós já temos intimidade. Nós estamos falando, não. Eu abro a porta aqui, eu falo assim, ó, eu quero. Você vai falar assim, mas você quer o quê? Aí não é frase, certo? Bom, então vamos lá. Tem sentido, tem contexto comunicativo, acabou o problema, certo? Claro que não. Presta atenção. Há problemas mesmo com o sentido. Por quê? Porque existe uma dinâmica na frase que vai fazer com que ela, por exemplo, tenha mais de um sentido, certo? E aí nós deixamos no contexto propriamente da gramática e entramos no contexto da interpretação. Então, eu sempre coloco essa frase aqui porque isso aqui já caiu em concurso. De um cara que é conselheiro, mas ele era deputado. Quando ele foi candidato a deputado, ele escreveu o seguinte, ó, como slogan, jovem como você. Tá? Alguém se lembra desse slogan? Claro que não. Senhor Campos Neto, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas. Você conhece Campos Neto, obviamente, né? Campos Neto, um deputado jovem de Vargas Grande, e o slogan político dele era jovem como você. Aí eu pergunto, qual é o problema desta oração? Ou desta frase? Hã? A falta do quê? Não. A falta da vírgula não. Se tivesse a vírgula, se tivesse a vírgula, aí ficaria mais claro. Como você. Né? Mas aqui mesmo não tendo a vírgula, esta palavra aqui gera um duplo sentido. Né? Você imagina fazendo discurso? Porque eu sou jovem como você, como você. Naquela época era terrível. Tá? Então, esta palavra vai causar ambiguidade, como outras. Nesse caso aqui, não sei se era, definitivamente, se era de propósito ou não era de propósito. Tá? Se era proposital ou não. Mas, que gerou, inclusive caiu, na época caiu no vestibular, essa frase, com essa perspectiva da dupla interpretação, essa e outras frases da época da eleição, da mandioca, não sei o que, o cara da mandioca. Tá? Então tinha várias aqui. Esse é um problema que a frase pode ter. Não chega a ser um problema, mas é uma perspectiva de interpretação que você, quando vai verificar a frase, precisa ter. E outras, as cacofonias, né? O cara fala assim, ó, sou alpinista. Só o cume interessa. Né? O cara fala, sou alpinista, só o cu me interessa. Só o cu. Quando ele fala isso, ele cria um duplo sentido também,
mas por uma perspectiva cacofônica. Cacofonia, vocês sabem, é a união de duas palavras que cria uma terceira com um som diferente, som estranho, som feio, caco feio, tá? Então, quando ele coloca só o cume interessa, ele cria uma outra interpretação, tá? Então, isso é ruim. Como o cara falou assim, ele passou a cerca dela. A cerca dela. Mas quando ele fala que ele passou a cerca dela, ele cria uma outra interpretação. Isso é usado como recurso? Sim. Onde? Nas músicas, principalmente as atuais. Então, alguns grupos, dupla sertaneja e tal, que só fazem música, ou fazem a maioria das músicas, tá? Com essa perspectiva. Então tinha um cara que tinha um gato que chamava Tico, e o Tico miava em tudo quanto era canto, você lembra disso? Tico mia na cama, Tico mia não sei onde, Tico mia não sei das quantas, tá? Aí tinha um outro que, chama Felipe Falcão, a dupla. Conhece o Felipe Falcão? Não, né? Mas beleza. É uma dupla que o cara, o cunhado do cara chamava Paulo, e a mulher do cara foi embora, e o Paulo era muito amigo dele, e ele, enfim, ele falava, eu vou mandar o Paulo atrás da mulher. Ele fala, vou mandar o Paulo atrás, eu vou, porque assim, né? Quando ele fala, vou mandar o Paulo atrás, ele está criando uma perspectiva. Isso tudo começou com a dona Clemilda. Clemilda, lembra da dona Clemilda? Não, puta, eu tô ficando velho, cara. A dona Clemilda fez muito sucesso com músicas de duplo sentido. Ela falou assim, talco no salão, talco no salão, talco no salão. Né? Ela falava assim, só quero nambu sequinha, só quero nambu sequinha, só quero nambu sequinha. Mas você ouvia de longe, você falava, o quê? Né? Lá tem culpa todo mundo, seu doutor, lá só não tem culpa eu. Tá? E por aí vai. Ok? Então, não é só qualquer enunciado comunicativo. É tudo que ele traz no bojo dessa perspectiva de comunicação. Tá? E aí vem a oração. Ok? Oração. Precisa ter o quê? Falou em oração, falou em quê? Ó. Tá? Eu coloquei essa frase aqui, agora que eu lembrei, para que você veja como que a pontuação implica na frase. Ó, se as mulheres soubessem o valor que têm os homens, rastejariam os seus pés. Isso. Aqui, ó, a vírgula teria que estar onde? Aqui. Se eu coloco a vírgula aqui, eu mudo o sentido da frase. Se as mulheres soubessem o valor que têm, os homens rastejariam os seus pés. Tá? E uma outra pontuação mudaria? Mudaria? Não, sim. Ou se você colocasse daí, você daria valor aos homens. E se você colocasse uma... Né? Se as mulheres soubessem o valor que tem, os homens rastejariam os seus pés? Veja, a questão da pontuação muda completamente a frase. Tá? Muda a perspectiva da frase. Uma vírgula. Tá? Então você fala assim, aquele juiz é corrupto. Certo? Se eu colocar assim, aquele, vírgula, juiz, vírgula, é corrupto. Qual a diferença? Na primeira, quem é corrupto? O juiz. E na segunda, o que eu estou dizendo? Alguém é corrupto. Eu estou informando ao juiz que alguém é corrupto. Tá? Então, você precisa verificar também a questão da pontuação. A pontuação é muito importante. Tá? Ó, tá aqui. Aquele juiz é corrupto. Aquele juiz é corrupto. Tá? Bom, e a oração? Depende do quê? Oração, a gente diz que é a frase, pode ser a frase toda? Pode? Sim. Ou membro. Eu não sei porque que pede para a gente escrever isso aqui. Eu não dou aula. Alguém dá aula com isso aqui? Só sem dar aula no quadro? Todo mundo dá. Tá? Bom, da frase que se organiza ao redor do verbo, tá? Bom, vamos lá. Ó, quando fala eu quero, é oração? Não, oração não tem dúvida. É oração? Sim. A oração não precisa ter sentido completo. Então não é verdade quando diz o seguinte, que toda frase é uma oração, mas nem toda oração é uma frase. Não. Tá? Não é verdade. Ok? Isso aqui, ó, é uma oração e não é frase.
Tá? Aliás, é o contrário. Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Não. Isso aqui é uma oração e não uma frase. Ok? Por isso que existem orações coordenadas e orações subordinadas. Então aqui, quando eu falo eu quero, é uma oração, mas não é uma frase. Tá? Agora, nós precisamos de ajuda. É uma oração? É uma oração. É uma frase também? Também. Quando acontece isso, o que nós temos? Quando acontece isso, nós temos o que nós chamamos de período. Tá? Então, o período é quando eu tenho uma frase e dentro da frase eu tenho uma oração. Tá? Eu posso ter frase sem oração? Claro que sim. Lembra aquela primeira frase que nós colocamos? Tiradentes, patrono da PM? Aquilo é uma frase, mas não é uma oração. Portanto, aquilo não é um período. Então, normalmente, quando você vai ver nas provas, está lá, o primeiro período do texto, de repente, pode ter alguém que coloque, no primeiro período tem uma frase, mas não seja, aliás, a primeira frase seja só frase, não tem oração, aí não tem período. Você não conta aquilo como período. O período tem que ter uma frase com oração, tá? Então, o período é uma frase que contém oração. Tá? Frase que contém oração. Então aqui, ó. Olha, tá vendo? Eu quero que você estude. A primeira análise é uma frase? É. Sim. Tem verbo dentro? Então tem oração. Quantas orações eu tenho? Hã? Eu quero que estude. 2 orações. Então esse é um período. Como é que nós chamamos um período com mais de uma oração? Período composto. Tá? Então nesse caso aqui, ó, nós precisamos de ajuda. Tá vendo aqui? Nesse caso aqui, eu tenho um período simples ou um período composto? Hã? Aqui eu tenho um período simples, apenas uma oração, correto? Agora aqui, eu tenho um período composto, tá? Então isso é muito importante. Período simples, uma oração só, um verbo só. Ah, quer dizer que sempre que tiver um verbo é um período simples? Pode ter 2 e ser um período simples. Hã? Quando eu tenho uma locução verbal, tá? Então eu falo assim, ó. Eu estou esperando Crisleia. Eu estou esperando Crisleia. Veja, estou esperando são 2 verbos, o estar e o esperando. Só que esses 2 verbos formam apenas um, tá? Por quê? Porque eu tenho um verbo principal numa forma nominal, que é o ando, que é o gerúndio, que não dá para ser feito sem ter um verbo auxiliar. Então, o verbo auxiliar mais o verbo principal formam um verbo só, o período continua sendo simples. Tá? Então, período simples, um verbo apenas. Tá? Um verbo ou 2, quando eu tenho uma locução verbal. Já o período composto, eu tenho 2 orações aqui, totalmente separadas. Claro que aqui uma dependente da outra, tá? Eu posso falar só eu quero, ponto? Pode. Posso, nesse caso? Eu quero, ponto. Não. Se toda vez que quem quer, quer alguma coisa. Então essa oração aqui, ó, é uma oração que complementa a primeira oração, tá? Esse período a gente chama de período composto por subordinação. Esse vamos deixar para depois. O que a gente tem que ver agora é, entenderam frase? Sim ou não? Entendeu? Não entendeu, pergunta, tá? Entendeu a oração? Ok? Entendeu o período? Beleza. O que nós vamos ver agora? Nós vamos ver agora os termos das orações. Os termos que nós temos nas orações. Pode apagar aqui? Tá? Quais são os termos da oração? E aqui, uma coisa muito importante. A perspectiva não científica da gramática. A gramática não é ciência. Tá bom? Gramática não é ciência. Se você procura um sentido lógico na gramática, às vezes você não encontra. Tá? Então a gramática ela vai afirmar uma coisa e depois ela vai negar aquela coisa. É assim. Aí você pergunta, mas como assim? Ela fala, é assim, tá bom. Tá? A gramática é prescritiva.
Beleza? A ciência que estuda a linguagem se chama linguística. Tá? A gramática vai dizer, falar nós vai é errado, falar nós vamos é certo. Tá? A linguística não. A linguística vai estudar o fenômeno. Ela vai falar assim, por que algumas pessoas falam nós vamos e outras pessoas falam nós vai? E ela vai chegar a um consenso a partir desse estudo. Então a gramática não tem isso. A gramática vai dizer o que é certo e o que é errado. Ok? Em relação à fala. Bom, aqui ó. Termos da oração. Quais são os termos da oração? Termos da oração. Os termos da oração, nós temos de 3 tipos. Os chamados essenciais, os integrantes e os acessórios. Tá? Quais são os termos essenciais da oração? Sujeito e predicado. Tá? Nós vamos estudar separadamente. Sujeito e o predicado. Tá? Uma coisa, ó. Quem quiser esse material, quem ainda não tem esse material escrito, aqui o pessoal está disponibilizando esse material escrito? Não? Sim, senhor. Tá? No portal. No portal, né? No portal, sim, senhor. Beleza. Se alguém quiser, que não tiver, tal... Não, é o slide isso aí? Não. Material escrito mesmo. Escrito. Tipo, é gramática. Não. Não. Quem quiser, coloca uma listinha para mim, que eu mando para vocês, tá? Toda a aula que a gente estudou, eu mando para vocês. Faça uma listinha aí com os e-mails que eu mando na hora que eu chegar. Tá? Ó, os integrantes. O objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. E os acessórios, ó, adjunto. Tem gente que está falando assim, meu Deus do céu, calma, gente. A gente vai ver um por um. Só estou listando aqui. Adjunto adnominal. O adjunto adverbial. E o aposto. E correndo por fora aqui, ó, nós ainda temos um separado que é o vocativo, que ele não se enquadra em nenhum desses, tá, ok? Então vamos lá. Contradições gramaticais. Sujeito e predicado são... Pois não? Repete o integrante, por favor. Adjunto adnominal, ou integrante, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e o agente da passiva. Beleza? Então vamos lá. O que é uma coisa essencial? O que é essencial? O que é essencial? Indispensável. Não pode faltar, correto? Quando a gramática diz, em todas as gramáticas, você não vai encontrar diferente isso aí. A gramática vai dizer assim, ó, sujeito e predicado são termos essenciais. O que seria uma coisa essencial? O que eu entendo com isso? Toda oração tem sujeito e predicado, correto? Claro que não. A própria gramática vai depois na classificação dizer, existem orações sem sujeito. Mas como é que uma coisa pode ser essencial se pode não ter? Não sei. É assim. Tá? A gramática é assim. Ó, aqui. Objeto direto, complemento nominal estão na classe dos integrantes, que significa, para a gramática, complementares. São complementos, correto? O objeto direto é complemento? Sim. O indireto também? Sim. O complemento nominal é complemento? Claro. Agora, o agente da passiva é complemento? Porque se eu disser assim, ó, eu pretendo, você vai falar, você pretende o quê? Esse verbo precisa de complemento e o complemento se chama objeto, certo? Agora, eu digo assim, homem é preso no trevo do lagarto com 20 quilos de maconha no carro. Ponto. Preciso, para entender, eu preciso dizer quem prendeu? Eu preciso? Não. Quem prendeu é o chamado agente da passiva, tá vendo? O agente da passiva está num termo que chama integrante, que é complemento, mas não é tão complementar assim. Não preciso. Não tem necessidade. Se eu não colocar, tá? Continua com o entendimento. Bom? Não, o vocativo não é um termo daquele lá, é um termo separado. Ok? Então vamos estudar
Item a item agora. Vamos estudar um por um. Primeiro, o sujeito. Tá? Sujeito e o predicado. Primeiro, o sujeito. Os termos essenciais, o sujeito. Vamos lá. Ó, sujeito. Qual a definição de sujeito que eu tenho? Quem é o sujeito? Pratica ação. É isso? Ou sofre ação. Isso é pior ainda. Pratica ou sofre ação. Presta atenção. Antes de qualquer coisa, ação é um conceito físico. Correto? Para ter ação tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Movimento. Se não tiver movimento, não tem ação. Correto? Um filme de ação, cara. Não tem que ter movimento, beleza? Ok. Se eu disser assim, ó, eu estou parado bem aqui. Qual é o sujeito? Quem está parado? Eu. Que ação que eu estou fazendo? Essa resposta aos professores com os quais eu trabalho, dando palestras, respondem isso. A ação de estar parado, mas a ação pressupõe movimento. Quando eu digo eu estou parado, não tem ação, mas tem sujeito. Verificaram? Sujeito e ação não são a mesma coisa. Sujeito é uma coisa, quem pratica ação é outra coisa, tem outro nome, tá? Se eu disser assim, o dia está lindo, quem está lindo? Que ação que o dia está fazendo? Ação de estar lindo? Não. Como é que pode? Estar lindo é um estado. Agora, você fala assim, o menino correu, quem correu? Menino. O menino praticou ação? Ele é o sujeito. E ele também praticou ação? Sim. Joãozinho escreveu uma carta. Quem escreveu uma carta? Ele praticou ação? Sim. Agora você fala assim, a carta foi escrita por Joãozinho. Quem foi escrita agora? A carta não é o sujeito? Ela praticou a ação de ser escrita? Ou ela sofreu a ação de ser escrita? Sofreu. Então presta atenção. Sujeito não é aquele que pratica ação. Quem pratica ação tem um nome. Vou colocar aqui, ó. E vocês sabem esse nome. Ó. Vou perguntar para você, como é seu nome? Fernando, quem pratica ação, ó. Começa com A, termina com gente. Agente, muito bem. Ó, agente, tá? Quem pratica ação é o agente. Coloca aí, ó. Quem pratica a ação. E quem sofre a ação? É o paciente. Tá? Quem sofre a ação. Beleza? Então presta atenção. Primeira coisa, põe na sua cabeça. Quem pratica ação e o sujeito são coisas diferentes. Pode acontecer de coincidir o sujeito e quem pratica ação serem a mesma pessoa, digamos assim, o mesmo elemento? Pode. Mas pode coincidir do sujeito ser o paciente e não agentes? E ainda pode ter uma oração que não tenha sujeito algum. Não tem sujeito nenhum. Não tem ação. Desculpa. Não é sujeito. Não tem agente nenhum, nem paciente. Não tem ação. Só tem o sujeito. Tá? E pode ainda ter oração que não tenha sujeito. Tá bom? Então vamos lá. Qual a definição de sujeito, então? Se não é aquele que pratica ação, que a tia falou lá na quinta. Qual que é? Ó, vamos descobrir que um monte de coisa que a tia falou na quinta série. O cara chega no terceiro ano do ensino médio, ele fala, mas a professora falou assim, tu falou, mãe. Ó, sujeito, quando existe, ó, é a parte da oração que concorda com o verbo, tá? É a parte da oração que concorda com o verbo, beleza? Bom, se o sujeito e o predicado, aliás, se o sujeito não é tão essencial assim, o que é essencial para uma oração, então?
O verbo. Tá? E o verbo fica onde? No sujeito ou no predicado? Fala predicado. Predicado, muito bem. Fica no predicado. O verbo fica no predicado. Então eu chego à conclusão que essencial mesmo para uma oração é o predicado e não o sujeito, que pode não ter sujeito. Ok? Beleza? Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Tá igual do slide. Ó, como é que eu faço para achar o sujeito? Então, como é que eu faço para achar um sujeito numa oração? Qual que é o ponto de partida? Já que sujeito, quando existe, a parte da oração concorda com o verbo. Qual é o ponto de partida? O verbo. Então, qual é o verbo aqui? Teria saído. Como é que chama isso aqui? Acabei de falar agora há pouco. Dois verbos com a função de um. Locução verbal. Os verbos são teria saído. Isso é um período simples, tá? Só tem uma oração. Beleza? Você não pode ficar separado a locução? Pode. Então, Pode. Esse é um caso, ó. não, então, Pode sim. Tá? Eu posso colocar gerotidos, teria saído de férias? Teria gerotidos saído de férias? Gerotidos de férias, teria saído? Poderia. Tá? Não, acho que alguns não, mas nesse caso sim. Tá? Bom, vamos lá. O que eu faço? Achei o verbo, eu faço uma pergunta para o verbo. Primeira pergunta é quem? A primeira pergunta é quem? Tá? Se eu conseguir achar o sujeito com a primeira pergunta, beleza. Se eu não conseguir, aí sim eu faço a pergunta o quê? Tá? Beleza? Por quê? Se eu colocar a primeira pergunta o quê, eu corro o risco de não achar o sujeito, achar o objeto, o complemento do verbo. Então a primeira pergunta é quem? Ó, pergunta para o verbo. Quem teria saído de férias? Quem? Gerotivos. Tá aqui. Tá? Alguém por acaso fez o concurso Nova Mutum? Não, né? Ninguém fez, né? Pois é, caiu isso aqui. Ó, teria, não caiu, é a classificação do sujeito. Um monte de gente errou. Tá? Teria gerotivo saído de férias? Gerotivo é o sujeito. Ah, naquele momento soou o gongo. Qual é o verbo? Hã? Soou. Soar. Tá? Soou. Faz a pergunta. Quem soou? Tem? Quem soou? Não, então eu pergunto, o que é que soou? O gongo. Se a primeira pergunta não te deu a resposta, a segunda vai te dar. Então qual é o sujeito aqui? O gongo. Beleza? Então, ó, primeiro, acho o verbo e faço a pergunta ao verbo. E se, professor, eu não conseguir encontrar o sujeito perguntando, é porque a oração não tem sujeito, tá? Se você falar assim, ó, choveu muito ontem, você fala, quem que choveu? Choveu. Tem gente que fala, Deus. Aí você fala Deus, você está colocando um sujeito com um verbo que não tem sujeito. Isso é um verbo impessoal, não tem sujeito. Tá? Agora, e nesse caso aqui, ó? Quando eu tenho uma pergunta iniciada pela palavra quem, qual seria o sujeito aqui? Qual seria? Quando você começa com a palavra quem, o quem é o sujeito. Tá? Se você perguntar, ó, quem está na sala? Você pergunta, quem está na sala? O quem está na sala. Tá? Esse é o sujeito. Então não vai adiantar muito você perguntar quem quando o sujeito começa com a palavra quem, que é o pronome. Um pronome interrogativo. Então, é o pronome que é o sujeito. Beleza? Só nesse caso. Vou passar uma aqui, ó. O chamado sujeito oracional. O que seria um sujeito oracional? Sujeito oracional. Termos oracionais são aqueles termos que no período simples
vão não ter verbo, mas quando eles viram oração, eles têm verbo. Eles são oracionais quando eles têm verbo. Tá? Então, o sujeito com verbo dentro. É o que a gente chama de oração subordinada, substantivo, subjetivo. Tá? Sujeito. Você fala assim, ó, é bom que todos estudem. É bom que todos estudem. Notem que agora eu não tenho um período simples, eu tenho um período composto. Qual é o primeiro verbo? É. Qual é o segundo verbo? Estudem. Consequentemente, qual é, para quem que eu vou fazer a pergunta para achar o sujeito? Para o primeiro verbo. Dá para perguntar quem é bom? Eu tenho a resposta? Quem é bom? Não. Então vamos fazer a segunda pergunta. Qual a segunda pergunta? O quê? O que é bom? Que todos estudem. Isso aqui é o sujeito. Tá? Só que é um sujeito oracional. É um sujeito na forma de oração. É um sujeito que tem um verbo dentro. Tá? Quando acontece isso, nós temos a chamada oração subordinada, substantiva, subjetiva no caso aqui, porque tem função do sujeito. Tá? Isso tudo nós vamos aprender depois. Agora você precisa saber que o sujeito, minimamente agora, que o sujeito é esse e ele tem verbo. Ele é oracional. Aqui, ó, nenhum desses aqui é oracional. Não tem verbo dentro. Mas esse tem. Tá? Vamos colocar um outro, ó. Basta que me toques, Senhor. É uma música. Uma música da igreja. Conhece? Basta que me toque, Senhor. Veja. Quantas orações eu tenho nesse período? Quantas orações? Qual o primeiro verbo? Basta. Qual o segundo? Toques. Eu tenho 2 orações. Portanto, eu tenho um período composto. Então, para quem que eu pergunto? Para esse verbo aqui. Tá? Para esse primeiro verbo aqui. Então, vai, pergunta para o verbo. Dá para perguntar? Quem basta? Não. Então, eu pergunto, o que é que basta? Hã? Que me toques. Pronto. Senhor entra? Não. Senhor é um outro termo. Senhor é o vocativo. Tá? Esse aqui, ó. Que me toques. Pergunto a vocês. É um sujeito normal ou é um sujeito oracional? Oracional. Tem verbo dentro aqui. Quando o sujeito é oracional, ele é uma oração subordinada, substantiva. Tá bom? Beleza? Tá ok o sujeito? Como é que encontra o sujeito? Agora vamos classificar o sujeito. Tá? O sujeito pode ser classificado primeiro como determinado, desculpa, simples ou composto, depois determinado e indeterminado, e por último, se a oração tem ou não sujeito. Tá? Então vamos lá. Primeiro, simples e composto. E olha, para quem ainda não teve aula aqui comigo, a dinâmica é a seguinte: não entendeu? Pergunta. Não entendeu? Pergunta. Pode perguntar quantas vezes você quiser. Oi. Um vocativo. Vocativo é todo termo que você usa para chamar. Tá? Para chamar. Você fala assim: pessoal, vamos a uma festa? Qual é o termo que eu usei para chamar? Pessoal. Fica sempre com vírgula, né? Você está no final, tem uma vírgula antes, você está antes, tem uma vírgula depois, você está no meio e fica entre vírgula. Tá? Então, cada presidente da República tinha um vocativo para chamar as pessoas, né? No caso, eu lembro do Sarney para cá. O Sarney falava assim, brasileiros e brasileiras. Né? O Collor falava, minha gente. Ele fazia com a mão assim, né? O Lula é companheiro de companheiros. A Dilma não lembro. E agora vamos ver o Bolsonaro, né? O Bolsonaro talvez seja compatriota, né? Compatriota. Certo? Bom, vamos lá. Simples ou composto? Ó, primeiro, sujeito simples é aquele que tem o quê? Apenas um núcleo. Um verbo, nós estamos falando de oração. Sujeito, nós vamos falar de núcleo. Você sabe identificar um núcleo de um sujeito?
Sabe ou não? Não? É a palavra mais importante. Mas como é que eu identifico? É muito fácil. Ó, tá? Olha a questão psicológica. Quando eu falo é muito fácil. Mas é fácil mesmo. Ó, apenas um núcleo. Certo? Apenas um núcleo. Ó, os alunos leigos do LAC, alunos leigos do LAC, né? Eu tinha leigo e colocar meigos. Meigos do LAC querem passar no concurso. Vamos achar o sujeito. O que eu acho primeiro? Verbo. Qual é o verbo? Querem. Que pergunta que eu faço primeiro? Quem? Quem que quer passar no concurso? Isso, do LAC. Tudo isso aqui tá? É o sujeito. E se você falar os alunos leigos, o do LAC fica onde? Do LAC está ali. Exatamente isso que você tem que entender que é para você achar o núcleo. Bom, primeira coisa, duas maneiras de achar o núcleo. Quando eu digo que o sujeito e a parte da oração concorda com o verbo, na verdade quem concorda com o verbo é o núcleo. As outras partes concordam com o núcleo. Então, vejam bem, assim ó, funciona, ó. Aqui eu tenho o sujeito, certo? E aqui eu tenho o verbo. Então no sujeito eu vou ter o núcleo e vou ter os adjuntos adnominais, certo? Quem concorda com o verbo? O núcleo. E os adjuntos concordam com o núcleo. Então vejam bem, primeira coisa é você ver qual dessas palavras aqui estão ligadas ao verbo querer. Ó, quem que quer passar? São os meigos, é o LAC ou são os alunos? Os alunos. Essa é a primeira coisa que você tem que observar. Esse é o núcleo. Tem mais algum núcleo? Tem mais alguma palavra relacionada ao núcleo? Ao verbo, desculpa. Tem ou não? Não. E notem outra coisa, ó. Quem que são meigos? Os alunos. Quem que são do LAC? Então esse os também, os alunos. Correto? Então é duas maneiras. Como esse sujeito aqui só tem um núcleo, eu posso ter 200 palavras, uma só vai ser núcleo. Tá? Ou duas, ou três, dependendo. Nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 palavras e só uma que é núcleo. Tá? Aí eu tenho um sujeito simples. Copiou? Alguma dúvida? E o sujeito composto? Ó, uma coisa que você tem que observar é o seguinte, ó. Toda vez que nós falamos alguma coisa, principalmente nessa parte da gramática, o contrário do que eu falei também é verdadeiro, tá? Ok? Nós chamamos isso de dinâmica do contrário, tá? Ou uma parte filosófica que eu não vou falar aqui, então a pessoa vai chamar de esquerda. Falar que eu sou de esquerda. Ó, sujeito composto, então, se eu falei que o sujeito simples tem apenas um núcleo, e o sujeito composto? Mais de um, certo? No mínimo mais de um, 2, 3, 4, certo? Então aqui eu tenho mais de um núcleo. Ó. Professor, eu já vi falar que quando está no plural o sujeito é composto. Já viu isso? Alguém falar? Está no plural, o sujeito é composto. Não tem nada a ver. O sujeito pode estar simples, pode estar no singular, pode estar no plural. Se for só um núcleo, o sujeito é simples. Para ser composto, eu tenho que ter mais de um núcleo. E aí, obviamente, que o verbo vai estar no plural. Tá? Então, ó, você diz assim: carros antigos e motos apreendidas serão leiloados. Serão leiloados ou serão leiloadas? Ou tanto faz? Hã? Nesse caso, com o verbo lá, ó, masculino, feminino, masculino, plural, tá? Então, ó, carros antigos e motos apreendidas serão leiloados. Tá? Se você coloca leiloadas ali, o que acontece? Causa ambiguidade. Você vai falar assim, só a moto que vai ser leiloada. Não. Tá? Então vamos lá. Pergunta para o verbo. Pergunta para o verbo. Dá para perguntar quem serão leiloados? Dá ou não dá?
Não? Então o que será leiloado? Pronto. Carros antigos, irmão. Isso. Tá? Beleza? Tudo isso é sujeito. Agora, quem que está ligado ao verbo? Quais são os núcleos? Quem que vai ser leiloado? Carro vai ser leiloado? Vai ser um núcleo. Quem mais vai ser leiloado? Moto. E nota, ó, quem que é aprendido? Moto. Quem que é antigo? Carro. Tá? Então é sempre assim, ó. Núcleo ligado ao verbo e as outras palavras ligadas ao núcleo. Tá? Lembrando sempre que dentro do sujeito, tudo que está ligado ao núcleo deve concordar com esse núcleo. Tá? Porque o núcleo é sempre um substantivo. Então, tudo que está aqui deve concordar com o núcleo. Beleza? Famosa concordância nominal. Tá? Ok? Sujeito simples e sujeito composto? Moleza, tá vendo? Moleza. Tá? Professor, dá um exemplo de uma frase que é no plural e só tem um número. No plural aqui, ó. Aqui é plural. Só tem um núcleo. Tá? Então, não é o plural, é o número de núcleos que vai determinar se é simples ou é composto. Tá? Se eu disser assim, ó, o pessoal da classe foi para o piquenique. Quem que foi para o piquenique? O pessoal da classe. Qual que é o núcleo? Pessoal. Quem que foi? Foi o pessoal? O pessoal é o núcleo. O pessoal dá ideia de mais de uma pessoa? Você acredita que tem gente que coloca isso como sujeito composto? Não é o sentido, não é estar no singular ou no plural, é a quantidade de núcleos que vai determinar se é simples ou é composto. Ok? Beleza? Alguma dúvida? Vamos para o determinado e indeterminado. Que vem a ser um sujeito determinado. O que é um sujeito determinado? São vocês. Né? O que é um sujeito determinado? Aqui. É um sujeito em que você sabe quem está concordando com o verbo. É simples assim, tá? Então, se eu souber quem está concordando com o verbo, o sujeito é determinado, tá? Coloca aqui, ó. Sujeito determinado. Ó, quando se sabe... É quando se sabe ou quando sabe-se? Vai fazer uma prova, tem um quando. Você fala assim, quando sabe-se ou quando se sabe? Por que é quando se sabe? Porque toda vez que você tiver o quando atrai o pronome para antes do verbo. O que e o quando. Não esqueçam disso, tá? Vai escrever uma redação, é que se sabe, não que sabe-se. Tá? Eu vi uma faixa esses dias. O que sabe-se. Tá? Então, quando você sabe quem concorda com o verbo. Tá? Então, vou colocar algumas aqui, ó. Vamos lá. Vamos achar o sujeito dessas três orações aqui. Primeiro, qual é o verbo aqui? Fez. Qual a pergunta que eu faço primeiro? Quem fez a prova? Hã? Ninguém. Está aqui o sujeito. Alguém esteve aqui. Qual é o verbo? Qual a pergunta? Quem esteve aqui? Alguém. Está aqui o sujeito. Fui ao cinema. Qual é o verbo? Fui. Pergunta. Quem que foi ao cinema? Eu. Não fui eu? Fui. Quem que foi ao cinema? Eu. Tem algum? Pode ser você, fui. Pode ser ele, fui. A gente, fui. Os meus irmãos, fui, não. Fui, só cabe o eu. Tá? Então o sujeito aqui, ó, ele não aparece. Quando o sujeito não aparece, como é que nós chamamos? Oculto. O que mais? Indeterminado, não. Não.
Sujeito determinado, indeterminado é quando você não sabe quem concorda com o verbo. Aqui você sabe quem está concordando com o verbo? Não sei. Ele é chamado de oculto, elíptico. O que mais? Mais um nome. Tudo isso aqui aparece em concurso, ó. Tá? O sujeito oculto é chamado também de elíptico. O que mais? Desinencial. Subentendido. Tá? Tudo isso é chamado, a gente lembra do sujeito oculto, mas não pode esquecer do sujeito elíptico, também é a mesma coisa. Quem já fez esse concurso recente aí, caiu isso aí, o sujeito elíptico, tá? Do Sejude, do Sócio. tá? Senhor, na concordância, como que é o nome mesmo? Quando concorda com o geral, tem a concordância mais próxima e a outra É concordância formal e a concordância atrativa. tá, formal. Ali é formal. Tá? Então, oculto, elíptico e desinencial. Bom, vamos lá. Ó, primeiro, esse primeiro sujeito aqui, ninguém fez a prova. Ele é determinado ou indeterminado? Hã? Indeterminado? E esse aqui, alguém esteve aqui, determinado ou indeterminado? Esse aqui caiu no concurso do Estado. Quem fez o concurso do Estado teve uma questão dessa aqui. Aliás, com ninguém, não com alguém, com ninguém. Determinado ou indeterminado? Nota. O sujeito só é indeterminado quando ele não aparece. Se aparecer alguma palavra, ou você conseguir identificar alguma palavra aqui, o sujeito é determinado. Então, nesse caso aqui, ó, qual é o sujeito? É ninguém? Não é o sentido da palavra ninguém, mas uma palavra que esteja concordando com o verbo, tá? Então, a palavra ninguém é o sujeito é determinado. E aqui? Alguém. Eu sei quem é esse alguém? Não, mas a palavra alguém não está concordando com o verbo, então o sujeito é determinado. Isso aqui é o sujeito, tá? Então, coloque na cabeça. Primeira coisa do sujeito indeterminado, ele não aparece. Ele não está presente. Tá? Ele não está presente. Qual é o caso? Mataram um ali. Frase muito dita na minha cidade. Eu sou de Ponta Porã. Conhece Ponta Porã? Conhece? Conhece Ponta Porã? Conhece, menino? Ponta Porã? Não está perdendo nada. Ponta Porã, lá no Ponta Porã, você ouve muito isso. Mataram um ali. Quem que matou? Qual? Não, o sujeito simples é sempre determinado. O sujeito simples e o sujeito composto são sempre determinados. Como é que eu sei que eles são sempre determinados? Porque para eu saber que é simples, eu tenho que saber quem é o núcleo. Se eu saber para composto, o composto, eu tenho que saber quais são os núcleos. Então, o sujeito simples e o sujeito composto são sempre sujeitos determinados. Ok? O sujeito oculto é sempre determinado? Sim, porque o sujeito oculto, ele não aparece, mas eu sei quem é. Eu sei pela desinência do verbo. Eu sei porque ele está elíptico. E a elipse é exatamente um termo conhecido, mas que você não coloca. Então, isso aqui é uma elipse. A elipse mais comum que existe é você ocultar o sujeito. Você pode dar outro Tá. exemplo do oculto? Do oculto, Sem ser sim. primeira pessoa? Sim. Ó. Terceira pessoa. Você perguntou, esteve no local, né? Quem que esteve no local? Pode ser ele? Pode ser ela? Pode ser seu irmão, minha irmã, minha mãe? Pode. Seria indeterminado, né? Só que a gramática fala não, que quem manda sou eu, é o que prescrevo aqui, é determinado. Só tem 2 casos de sujeito indeterminado. Só 2. Tá? Que nós vamos ver agora. Só 2. O restante são ou a oração é sem sujeito ou o sujeito é determinado. Então, o sujeito determinado, isso aqui, ó. Essa classificação oculta, elíptico desinencial, ela não existe na gramática normativa. Ela foi criada, mas cai no concurso, tá? Agora, se cair o sujeito oculto, você sabe que oculto e determinado é a mesma coisa. Se cair lá, classifica o sujeito, dê a opção para classificar o sujeito oculto e determinado, essa anula a questão, porque o oculto é determinado, sempre. Sempre. Ok? Então vamos ao indeterminado. Oi. Entendi. Você falou que esse esteve no local é Determinado. Determinado. Qual que é o sujeito? O sujeito aqui é ele. É Você não ele. acabou de falar que pode ser... Sim.
E eu concordo com você. Eu concordo também. Só que para a gramática, o sujeito é determinado. É ele, é oculto. Tá? É oculto, determinado. Agora, o indeterminado são só 2 casos. Tá? Somente 2 casos. Vamos lá. Como diz o professor na aula lá, Ah. tem que pensar no pensamento da gramática. Isso. Pensar como a gente não vai dar certo. Não é como a gente, é assim, você pensar pela lógica, porque a gramática não tem uma lógica científica, entendeu? A gramática não tem uma lógica científica. Pensar na gramática. A lógica da gramática ela é meio própria, tá? E aí você precisa entender qual é a lógica que ela coloca. Você está entendendo? Se você falar assim, ó, sujeito indeterminado, é quando eu não sei quem concorda com o verbo, aqui eu não sei. Eu posso ter mais de um, correto? Aqui, beleza, só posso ter eu. Mas aqui, eu posso ter ele, pode ser ela, pode ser ele, né? Você. Não dá para saber. Só que para a gramática é determinado. Tá? Então, não vá por essa lógica que a gente está construindo aqui, uma lógica científica, né? Uma lógica observável. Agora vamos lá, o indeterminado. Ó, primeiro. Ó, indeterminado é quando não se sabe quem concorda com o verbo, correto? Ó. Quando não se sabe. Eu posso falar não sabe-se? Posso? Assim como o quando e o que atraem o pronome, esse pronome ser para antes do verbo, o não, palavra de sentido negativo, sempre atrai. Então eu não posso falar quando não sabe-se. Tá? Você vai observar agora por aí nos textos, você vai encontrar um monte disso aí. Quando não sabe-se. Tá? Não se sabe quem concorda com o verbo. Então uma coisa eu já falei para vocês. Qual que é? Primeiro, sujeito indeterminado nunca vai aparecer na oração. Jamais. Ele não vai estar lá. Tá? Então você pode confundir com o sujeito elíptico, oculto, desinicial, subentendido. Certo? Ele nunca vai aparecer. Só que são só 2 casos. Primeiro caso, aqui ó. Primeiro caso. Verbo na terceira pessoa do plural. Tá? Ó. Assaltaram a padaria do Zé. Assaltaram a padaria do Zé. Tá? Tá vendo? O verbo está na terceira pessoa do plural. Se está na terceira pessoa do plural, não sei quem é o sujeito. Agora, preste atenção. O que ocorre é que às vezes o sujeito está determinado pelo contexto. Ele é determinado, só que ele aparece assim. Como? Você tem 2 períodos. Então, no primeiro período está assim. Os bandidos chegaram de manhã, entraram, renderam todo mundo e levaram dinheiro. Ponto. Aí no outro período está. Assaltaram a padaria do Zé e foram embora. Nesse período, assaltaram a padaria, o sujeito realmente é indeterminado. Mas só que no período de cima eu sei quem é. Entendeu? Então ele é determinado. Ele é determinado pelo contexto. Isso acontece muito. Tá? Isso acontece muito. Então você fala assim, assaltaram a padaria do Zé, o sujeito é determinado? Sim ou não? Eu tenho que olhar no texto. Tenho que olhar lá no texto anteriormente para ver se não tem nenhum desses. Eu sei quem é o referente. Tá? Aí na questão, perguntam lá, põe só esse período aí, assaltaram a padaria do Zé, para analisar. Eu vou ter que analisar o contexto. Sim, porque eles sempre dão um texto, e o texto, com o próprio nome lá em cima, sempre fala texto para as questões de 1, 2. Então, se o texto é para a questão. Mas mesmo ele colocando que é para analisar aquele período somente? Não, ele não coloca isso. Não, geralmente. Ele coloca a frase. Conforme o período acima, o sujeito é oculto, Não, então aí gera confusão, né? Gera confusão, mas isso aí, se o sujeito está lá em cima, o sujeito é determinado. O CSP adora fazer isso. Mas então, no caso, nunca vai achar um determinado. Tu Porque vai. sempre de uma frase. Não. Frase indeterminada. Não, É. na prova. Não? Eu estou entendendo para dar prova. Não, eu sei, mas não é sempre. Às vezes o sujeito está lá, às vezes o sujeito é indeterminado mesmo. Pensaram que fomos traídos. Não fomos.
pensaram que não sei o quê, pensaram que não sei o que. Foi, uma vez caiu um poema assim, e era só sujeito indeterminado. Entendeu? O SESC adora colocar isso aqui num texto, num período, e o sujeito está lá em cima. Aí o sujeito é determinado. Tá? Então, presta bem atenção. Uma outra coisa, foi. Você entendeu? E agora, eu concordo com você. Pode entrar com recurso? Pode, mas você nunca vai ganhar esse recurso aqui. Entendeu? Ainda mais no SESC. Correto? Presta atenção. Uma outra coisa é você pensar que o sujeito está indeterminado, mas ele não está. Como acontece no hino nacional. Ó. Ouviram do Ipiranga as margens clássicas. Tá? Ó, ouviram do Ipiranga as margens clássicas. O que aconteceu aí? O cara usou uma figura de linguagem que é um hipérbato mais hipérbato, assim, mais esforçado. É um outro nome que eu lembro agora. Tá? O que é um hipérbato? É quando ele inverte as questões. Ele inverte o sujeito com o predicado, com o objeto, tudo, para fazer a obra. Tá? Para ficar mais bonito. Certo? Então aqui ele colocou, ouviram do Ipiranga as margens clássicas. O que acontece quando tem uma frase dessa? Primeira coisa, você olha o verbo aqui, certo? Você olha o verbo, aí você fala assim, bom, eu tenho que buscar agora algum outro termo que também esteja no plural, para concordar, para ver se o sujeito está aqui. Eu tenho isso aqui, veja, aqui eu tenho alguma coisa no plural lá, além do verbo? Não, o sujeito é indeterminado. Agora, aqui eu tenho, quem que eu tenho? Esse aqui é o sujeito. As margens plácidas do Ipiranga que ouviram de um povo o heróico brado retumbante. Tá? Então, quando caiu isso aqui, a maioria errou. Porque falou não, verbo na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Não, sujeito, as margens. Como é que eu sei? As margens no plural, verbo no plural. Tá? Então desconfia. Verbo está no plural, eu tenho que ver se o sujeito não está depois. Como é que eu sei que o sujeito está depois? Eu vou tentar verificar se tem alguma coisa no plural concordando com o verbo. Tá? O que aconteceu aqui foi que os termos estavam invertidos. Na verdade, teria que dizer, as margens plácidas do Ipiranga ouviram de um povo o heróico brado retumbante. Tá? Beleza? Primeiro caso, tá ok? Essa eu tinha tomado aula. Exatamente. É por isso que a gente faz curso. Por isso que o concurseiro ele tem que investir no concurso. O concurso não dá resultado de uma hora para outra. E a gente, vocês estão estudando, esse pessoal que está estudando aqui, o pessoal que já estudou comigo, o pessoal tem um curso que estuda pra caramba. O pessoal que estuda. Pensa no pessoal que estuda. Eles estão verificando que desse ano já, que estão estudando mais, que a coisa não acontece de uma hora para outra. Vai melhorando. Melhora nesse aqui, esse aqui eu vejo que eu errei, estudo, no outro melhora, vai melhorando, até que eu consigo o meu objetivo. Às vezes eu passo no concurso, mas continuo estudando, tá? Que é aquilo que eu sempre falo para eles. O concurso não te chama para jantar, não te manda flores, não te manda bombom, mas quer, né? Então vejam bem. Sujeito indeterminado, tá ok? Beleza? Agora, o sujeito... Segundo caso de sujeito indeterminado. Esse você precisa prestar atenção, tá? É difícil? Não é difícil, mas você precisa ter as técnicas, tá? Por quê? Porque você precisa identificar mais de uma forma, tá? Então, olha só. Segundo caso, acontece quando você tem verbo na terceira pessoa do singular mais que a partícula C. Tá? Vou colocar dois casos para você ver aqui. Existe mais de um caso que tem a partícula C, mas nem todos têm sujeito indeterminado. Você tem que saber identificar qual que tem a partícula C, que está no singular, tem a partícula C e o sujeito é indeterminado. Ó, o famoso vende-se esta casa. E esse aqui, precisa-se de auxiliar de cozinha. Precisa-se de auxiliar de cozinha. Tá. Nota. Terceira pessoa do singular.
Eu vendo, tu vendes, ele vende. Eu preciso, tu precisas, ele precisa. Os dois são terceira pessoa, do singular. Por Oi. que na corrigida está a terceira pessoa do plural? Porque a terceira pessoa do plural é aquela ali. No primeiro caso. É o primeiro caso. Está falando que é o segundo. Não, então tá errado. Se tá o segundo, tá errado. Na terceira pessoa do plural, Tá mais certo. Não. Então coloca a terceira pessoa do singular. Tá? Tá errado. Deixa eu ver aqui. Composto, simples. Tá. Determinado. Primeiro caso, terceira pessoa do plural. Tá errado aqui, ó. Ó, é singular, tá? Beleza? Então vamos lá, ó. Aqui. Precisas. Como é que eu sei qual é o sujeito determinado? Ou qual é o sujeito indeterminado? Fazendo uma pergunta. A pergunta, o quê? Tá? Se eu fizer a pergunta o que é o verbo, e eu tiver a resposta, normalmente depois da partícula C, o sujeito é determinado. O que está depois da partícula C é o sujeito. Que é o que acontece aqui em cima, ó. Vende-se esta casa. Dá para fazer a pergunta o quê? Vende-se o quê? Sim. Vende-se o quê? Esta casa. Esse aqui é o sujeito. Tá? Esse aqui é o sujeito. Portanto, esse caso aqui não é de sujeito indeterminado. O sujeito aqui é determinado. Consegui achar o sujeito. Agora, no de baixo, dá? Dá para falar assim, ó. O que precisa? Dá? Quem precisa, precisa o quê? Ou precisa de quê? Hã? De quê? Aqui não dá para fazer a pergunta o quê. Ok? Porque quem precisa não precisa o quê? Quem precisa, precisa de quê? Então, se você não consegue achar o sujeito, não consegue fazer a pergunta o quê, aqui o sujeito é indeterminado. Vou dar uma outra. Um outro exemplo, ó. Necessita-se de emprego no Brasil. Tá? Necessita-se de emprego no Brasil. Pergunta para o verbo. Quem necessita, necessita o quê? Ou necessita de quê? De quê? Pronto. Não deu para fazer a pergunta o quê? O sujeito é indeterminado. Ó, centro de Cuiabá, tá lá. Afia-se tesoura e alicate. Tesoura e alicate é o sujeito ou o sujeito é indeterminado? É o sujeito. Que afia-se o quê? Perguntei o quê? A resposta do o quê é o meu sujeito determinado. Viu? Não é tão difícil, mas você precisa ter essa peculiaridade. Uma outra forma de você achar é você fazer a volta do que a gente chama de voz passiva pronominal. Então, toda vez que você tem o sujeito depois da partícula C, você consegue fazer a volta e colocá-lo na voz passiva analítica. Você fala assim, ó, vende-se essa casa, a mesma coisa dizer que esta casa é vendida. Você consegue fazer isso quando tem o sujeito aqui. Quando não tem, você não consegue. Dá para falar, de auxiliar de cozinha é precisado? Dá ou não? Não. Dá para falar, de emprego no Brasil é necessitado? Não dá. Correto? Não tem como. Beleza? Então, duas coisas. Pergunta o quê? Fiz a pergunta o quê para o verbo. Tive a resposta é o sujeito é determinado. Não tive a resposta, o sujeito é indeterminado. Joia? Beleza? Bom, qual é o erro muito comum que nós temos aqui? Qual é o erro muito comum que nós temos aqui? É quando o sujeito está depois do verbo, está no plural, e o verbo está no singular. Já viu isso? Aluga-se apartamentos. Isso é um erro comum. Por quê? Porque aluga o quê? Qual é o sujeito? Apartamentos. Tá? Se o verbo está no singular e quem concorda com o verbo é o sujeito, e o sujeito está no plural, a concordância está errada. Então teria que ser ou aluga-se apartamento, ou alugam-se apartamentos. Tá? Notem, se eu tiver alugam-se apartamentos, eu tenho certeza que o que está aqui é o sujeito. Por quê? Porque quando é o segundo caso, o sujeito
tá indeterminado e o verbo fica sempre no singular, na terceira pessoa do singular. Se ele for para o plural, eu não tenho dúvida, o que está depois do verbo, depois da partícula C, é o sujeito. Tá? Ok? Alguma dúvida? Não? Legal? Ninguém tem dúvida. Vamos demais. Vamos demais. Professor, se fosse ali na segunda frase, precisam-se de Tá auxiliar errado. de cozinha? Está errado, não tem como. Porque esse verbo você não pode fazer a pergunta ok. Então você não tem como colocar no plural. Entendeu? Ele fica sempre no singular, porque o sujeito vai estar indeterminado. Fica sempre no singular. O que está depois dele não pode determinar o sujeito. Tá? Não pode colocá-lo no plural. Sempre no singular. Eu só posso colocar no plural quando eu puder fazer a pergunta ok. Tá? Lava-se roupas. Tá certo? Concordância? Lava-se roupas? Não. Teria que ser o quê? Lavam-se roupas. Porque quem lava, lava algo, lava o quê? Se a pergunta é o quê, o que está depois da partícula C é o sujeito. Então teria que concordar. Lavam-se roupas. Agora aqui, ó. Precisa-se de balconistas. Que está no plural. Eu tenho que colocar o verbo no plural? Não. Quem precisa o quê? Precisa de quê? Sujeito indeterminado. Tá? Nesse caso, professor, você sempre vai ter uma preposição. Esse sempre é muito complicado. Né? Viaja-se bem no Brasil. Viaja-se bem. Dá para fazer quem viaja, viaja o quê? Sujeito indeterminado. Então não é sempre. Na maioria das vezes, sim. Vai ter uma preposição aqui. Tá? Confia-se nos políticos. Confia-se nos políticos. Determinado ou indeterminado? Indeterminado. Dá para falar confia o quê? Não, indeterminado. Tá? Beleza? Mas essa é uma boa. Na maioria das vezes vai ter preposição mesmo. Porque o verbo pode ser transitivo indireto. Tá? Bom. Agora, a última classificação do sujeito, que é quando a oração. Ó. Oração é sem sujeito. Professor, se o sujeito é a parte da oração que concorda com o verbo, quando que uma oração não vai ter sujeito? Onde é que vai estar o problema? Onde é que está o problema? Quando a oração é sem sujeito? Quem é que tem o problema? É o sujeito ou é o verbo? O verbo. Quando a oração não tem sujeito, é porque eu tenho um tipo de verbo especial. Um verbo que não proporciona concordância. Tá? Então aqui, ó. Coloca aí, o verbo não oferece possibilidade de concordância. São chamados verbos impessoais. Tá? Verbos impessoais. Eu falei naquela hora da prova de Nova Mutum, que são 10 mil candidatos que fizeram a prova de Nova Mutum. E aí, das 10 questões de língua portuguesa tiveram 10 recursos. Todas tiveram recursos. E tinha questões muito óbvias. Tinha uma lá que era assim, ó, assinale a alternativa em que a função da linguagem conativa. Conativa. Já estudaram linguagem conativa? Funções da linguagem? Linguagem conativa é quando você dá uma ordem, faz um pedido, tem um verbo no imperativo. Muito simples, tal. Mas choveu de recurso. O recurso era assim, na letra B também tem linguagem figurada. É que o cara não entendeu conativa, ele entendeu que era conotativa. E não é conotativa, é conativa. Conativa é a função da linguagem, não uma forma de você verificar se é linguagem figurada ou não é linguagem figurada. Entendeu? Então, e aí tem uma questão dessa de oração sem sujeito. Tá? Na alternativa em que o verbo é impessoal. O verbo clássico impessoal é o verbo haver no sentido de existir. Aí, entendeu? Então, todas tiveram 10 mil pessoas. Eu aprendi que 10 mil pessoas têm recurso para todas as questões. Só para dar trabalho para a gente não semana. Ó, verbos impessoais. Quais são os verbos impessoais? São verbos
que não possuem sujeito. Não tem sujeito, tá? Então, esse não ter sujeito vai implicar uma série de outras coisas, ok? Bom, são de 3 tipos. O primeiro, aquele grupo que indica fenômeno da natureza. Chover, nevar, trovejar, relampejar, que mais? Garoar, tá? Esses verbos que indicam o fenômeno da natureza, tá? Tá aqui, ó. Verbos que indicam fenômeno da natureza. O bom e velho nevou em Poconé, né? Pra você lembrar. Ó, nevou em Poconé. O verbo nevar é o verbo que está. Ninguém coloca isso, certo? De que nevar em Poconé. Só para ninguém, né? Correto? Nevar, trovejar, relampejar, são todos esses verbos aí. Então esse é o mais fácil. Ninguém tem problema com esse verbo. Segundo, esses verbos aqui, ó. Os verbos, ó, ser, estar, haver e fazer. Quer dizer que esses verbos são impessoais? Sempre? Não. Em condições específicas. Quando? Se eles indicarem tempo cronológico, tá? Ó. Indicando tempo cronológico ou clima, tá? Então preste atenção. Esses verbos vão ser impessoais quando eles indicarem tempo cronológico ou clima. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Já lembro daquela dupla sertaneja, Alain e Aladim. Tá? Eu gostava deles, né? Uma dupla de muito sucesso. Né? Alain e Aladim. Lembram disso? Não? Alain e Aladim. Uma música que eles falavam assim, ó. Já é tarde. É quase madrugada. Eu não dormi. Lembra dessa música? Lembra, né? Aquele menino gravou, o Eduardo Costa gravou isso. Quando ele fala assim, já é tarde. Presta atenção, que verbo dessa lista é esse verbo aqui? Verbo ser. Ele está indicando uma das questões ali para não ter sujeito? O que ele está indicando? Tempo cronológico ou clima? Tempo cronológico. Já é tarde. Correto? Então aqui não tem sujeito. Ó, é quase madrugada e eu não dormi. É quase madrugada também é impessoal? Ele está indicando tempo cronológico ou clima? Sim ou não? Sim, tempo cronológico, madrugada, tarde, madrugada, noite, beleza? Isso aí, oração é sem sujeito. E se eu colocar assim, ó, é frio no sul, o verbo ser agora está indicando tempo cronológico ou clima? Também não tem sujeito. E se eu disser assim, ó, está calor, tempo cronológico ou clima? Clima. Ok? E o verbo haver? O verbo haver não vai indicar clima, ele só vai indicar tempo cronológico. Tempo passado, tá? Tempo transcorrido. Beleza? Então eu vou dizer assim, ó. Há 2 anos não a vejo. Ó, há 2 anos não a vejo. Esse verbo haver aí está indicando tempo cronológico, tempo passado? Sim. Não tem sujeito. Tá? Agora, eu posso colocar há 2 anos atrás? Não. Isso só na música do Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Por quê? Porque o atrás vai rimar com o demais. E aí ele tem que colocar na música. Mas é redundante. Tá? É redundância. Pleonasmo. Tautologia.
Tudo isso aí. É quando você fala 10 anos, não é que você fala assim, ah, o problema se deu por causa de um curto-circuito na rede elétrica, como aparece no jornal, sempre quando tem incêndio, né? Os bombeiros estão verificando se não foi um curto-circuito na rede elétrica. Curto-circuito só dá em rede elétrica. Se não tiver rede elétrica, não tem curto-circuito. Tá? Mas é um estigma, já está tão estigmatizado que a gente nem presta atenção mais. Correto? Mesma coisa, encarar de frente, vou gritar bem alto. Né? Subir lá em cima e descer lá embaixo. Esses aí são os clássicos, né? São vícios de linguagem. Mas esse gritar bem alto, encarar de frente, cochichar baixinho, torcicolo no pescoço, problema hepático no fígado, problema cardíaco no coração, hemorroida, né? Tudo isso aí vai ser tautologia. É a mesma coisa aqui. Se eu colocar atrás, há 2 anos atrás, pleonasmo. Tá bom? Não precisa. Beleza? Agora, quem que não é de Cuiabá? Você não é de Cuiabá. Você é de onde? Dourados. Glória Dourado, Mato Grosso do Sul. Eu falei Ponta. Eu falei só de Ponta, Dourados não. Ó, Glória de Dourados, tá. Eu pergunto pra você assim, faz quanto tempo que você mora aqui? O que você me responde com o verbo fazer? Não, faz. Faz ou fazem? Fazem 30 anos. E aí? Vamos lá. Está correto eu dizer fazem 30 anos ou é faz 30 anos? Hã? Vamos raciocinar. Quem é que determina, quem é que me faz colocar o verbo no plural? Quem? O sujeito. Porque o sujeito não é a parte da oração que concorda com o verbo? Sim. Mas nesse caso, presta atenção, não tem sujeito. Entendeu? Então, quando não tem sujeito, o verbo fazer não vai para o plural. Tá? Então faz 10 anos, faz 30 anos que moro aqui. Tá? Então, presta atenção. O verbo fazer não vai para o plural. Ok? Faz 30 anos que vivo em Cuiabá. Beleza? E o verbo ser? Vai para o plural, mesmo não tendo sujeito, ou não? Mas, hein, eu posso falar também há mais de 30 anos? Sim, indicou tempo. O verbo fazer não vai para o plural. Há uma fase, mais de 30 anos. Agora, se você vai usar o a, você está usando o verbo haver, né? Aí, tá tranquilo. Beleza? Agora, o verbo ser, por exemplo, aqui, ó. Eu digo, é 3 horas ou são 3 horas? São 3 horas. A pergunta é a seguinte, tem sujeito o verbo ser, indicando o tempo cronológico? Tem ou não? Tá lá, verbo ser indicando o tempo cronológico, tem sujeito? Não, não tem. Mas professor, você acabou de dizer que não vai para o plural? Acontece, pessoal, que o verbo ser, ele é o único verbo que tem uma característica diferente dos outros. Ele pode concordar tanto com o sujeito, quanto com o que está depois. Aliás, a gramática, ela indica para você, para a gente, que ele concorde com o que está depois. Então você não diz assim, nem tudo na vida é flores, que seria a concordância com tudo que é o sujeito. Quem que não é flores? Tudo, né? Como é que a gente teria que dizer para ficar mais bonito? Nem tudo na vida são flores. Pode, porque o verbo ser ele pode concordar tanto com tudo que é o sujeito, mas a recomendação é que concorde com o que está depois. Por esse fato é que o verbo aqui, o verbo ser, mesmo não tendo sujeito, mesmo não tendo com quem ele concordar na concordância verbal, ele concorda com horas, com a expressão numérica. Ele pode, o resto não pode. Porque ele pode, as pessoas confundem aqui e colocam essa no plural também. Fazem 30 anos. O verbo fazer não pode concordar. O verbo fazer não tem sujeito, ele não concorda com a expressão numérica. O único que concorda é o verbo ser. Tá ok? Então não existe 3 horas. Só são 3 horas, são 2 horas. É 1 hora. Sempre concordando com a expressão numérica. Tá bom? Beleza? Faz frio, tem sujeito? Faz frio, tem sujeito? Não tem. Tá? Faz frio também. É o verbo fazer indicando
clima. Tá? Então, ó, até agora, tem mais um caso ainda que nós vamos ver, mas ó, oração sem sujeito. Verbos que indicam o fenômeno da natureza. O verbo ser, estar, haver e fazer, indicando o tempo cronológico ou clima. Não vão para o plural, a não ser o verbo ser. E o último caso é quando eu tenho o verbo haver e ele está no sentido de existir. Esse aqui é o caso mais comum nos concursos, tá? Ó, terceiro caso. Verbo haver no sentido de existir. Professor, como é que eu sei que o verbo haver está no sentido de existir? É só trocar o verbo haver pelo verbo existir. Tá? Simples assim. Troca o verbo haver pelo verbo existir. Então aqui, ó. Mesma lógica dos outros. Haveria pessoas ou haveriam pessoas? Hã? Haveria. Se ele é um verbo haver, e eu posso dizer existiriam pessoas, notem que se eu trocar pelo verbo existir, ele vai para o plural. Existiriam pessoas no prédio, posso trocar o verbo haver pelo verbo existir? Posso. Então o verbo haver não tem sujeito, quando eu posso trocar pelo verbo existir. Olha que coisa maluca isso. Eu troco o verbo haver pelo verbo existir, o verbo existir vai para o plural, concordando com quem? Com pessoas. Com pessoas. Logo, quem é o sujeito do verbo existir? Pessoas. Mas se eu trocar o verbo existir pelo verbo haver, pessoas deixam de ser o sujeito do verbo haver. Haver não tem mais sujeito. É uma oração sem sujeito. Fica sempre no singular. Tá? Eu lembro de um lugar que tinha aqui, não sei se vocês não lembram, vocês estão mais novos, mas talvez lembrem. Tinha aqui na saída de Cuiabá um bairro que chamava, esqueço, Paiaguás. Bairro Paiaguás. Alguém mora no bairro Paiaguás? Mora não, né? Lá tinha um lugar muito legal, chamava Ponto Alto Choperia. Lembra? Lembra disso? Lembra disso? Só tocava Chico, lembra? Chico Gil. Né? E aí tinha um cara lá, tocou uma guitarrinha e falou assim, não era belo, mas mesmo assim, haviam mil, não. Haviam não. Havia 1000 garotas a fim. Por quê? Porque o verbo haver está no sentido de existir. Não vai para o plural. Certo? Beleza? Esses são os casos, essas são as classificações que eu tenho do sujeito. Agora presta atenção numa coisa. Quando eu tenho aquilo que nós falamos no início, nossa boa e velha locução verbal. Quando eu tenho locução verbal, eu tenho que observar o seguinte, ó. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó. Está aqui, ó. Pode haver alunos dedicados. Notem, isso é uma locução verbal. Professor, como é que eu identifico a locução verbal? Pois é, a locução verbal vai acontecer quando esse verbo que está depois do primeiro aqui, o segundo verbo, ele for um verbo que esteja no infinitivo, terminado em ar, ou ir, no particípio, terminado em ado ou ada, ou no gerúndio, terminado em ando, endo ou indo. Quando acontece isso, ele não tem condição de se virar sozinho, de ser flexionado. E aí quem faz a vez da flexão é um verbo que vem junto dele, chamado de verbo auxiliar. Então, a junção do verbo auxiliar com o verbo principal formam o que a gente chama de locução verbal. Tá? Então, quem manda na relação? Quem é que manda na relação? O verbo principal. Isso significa dizer que tudo que o verbo principal for, o verbo auxiliar também será. Correto? Então, nesse caso aqui, eu poderia trocar o verbo haver pelo verbo existir? Poderia ou não? Poderia. Então, significa que esse verbo aqui não tem sujeito, ele é impessoal. Ele vai para o plural? Não. O que acontece com o seu auxiliar?
também não vai para o plural. Eu não posso dizer podem haver alunos dedicados. Agora, se eu trocar pelo verbo existir, aí sim, porque o existir vai para o plural, certo? Então eu teria que dizer o quê? Podem existir alunos dedicados. Tá? E esse aqui, ó, como é que ficaria? Ó, deve fazer 2 anos ou devem fazer 2 anos? Singular ou plural? Singular. Por quê? Porque isso aqui também é uma locução, certo? E se essa é uma locução, quem é o verbo que manda na relação? O verbo fazer. O verbo fazer está indicando o tempo cronológico? Então ele não tem sujeito, ele não vai para o plural. Como quem vai ou não para o plural é o seu auxiliar, então o seu auxiliar também não vai para o plural. Deve fazer 2 anos neste caso. Joia? Beleza? Matamos o sujeito? Nesse caso, se ele não tivesse indicando o tempo cronológico, ele Ah, sim. Se eu disser assim, ó, ela deve fazer 2 bolos, né? Aí o ela já é o sujeito. Ela deve fazer 2 bolos. Agora, elas devem fazer 2 bolos. Tá? Vai para o plural. Só não vai se estiver indicando tempo cronológico ou clima. Tá? O clima ninguém coloca no plural. Tá? Então vamos lá, ó. Sujeito. Sujeito é aquele de praticação? Tem ou não? Sim ou não? Não. Quem pratica ação numa oração? O agente. Quem sofre? Paciente. Agente e paciente são coisas diferentes. Beleza? Vamos para o intervalo? Oi? Vamos para o intervalo.